Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aulinha de História. Com o objetivo de reconhecer as migrações campo-cidade como um dos fatores de crescimento urbano no Brasil. Vamos entender um pouco como aconteceu o crescimento no Brasil, né? O aceleramento do crescimento. Vamos dar início com um passado rural. As migrações podem ocorrer de um país para outro, de uma região para outra ou dentro de uma mesma região. As migrações do campo para a cidade também são comuns, quando em determinado período muitas pessoas deixam o campo pela cidade, dizemos que ocorre o êxodo rural. No Brasil, nos últimos 60 anos, milhares de pessoas deixaram o meio rural para morar nos centros urbanos. Essa migração está diminuindo muito, mas ainda existe. Vamos analisar aqui o gráfico. Nós podemos ver que a população urbana e rural de 1950 a 2010, a população em milhões de habitantes, né? Nós temos aqui os anos, as legendas com a população brasileira e população urbana. E a população rural, cada um com uma cor, né, e símbolo. A população brasileira em rosa, população urbana a gente vê aqui com os prédios e a população rural com os tratores. Então, a gente vê o ano aqui teve bastante crescimento, né? Mas como o mesmo texto está dizendo, está diminuindo. O Nordeste é a região brasileira de onde mais migraram pessoas para outras regiões e muitas ainda continuam migrando. Os nordestinos migram principalmente para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e estados da Amazônia. Muitos viviam na zona rural e foram buscar melhores condições de vida nas cidades grandes do Sudeste. Outros deixaram a zona rural para se estabelecer nas capitais dos estados do próprio Nordeste. O movimento migratório do nordestino pode ocorrer de diversas formas. No passado, muitos nordestinos deixaram sua região em caminhões chamados paus de arara. Os migrantes viajavam de carroceria, sentados em tábuas grossas de madeira que serviam de banco. Atualmente, esse meio de transporte está proibido e a maioria dos migrantes sai do Nordeste de ônibus. Por que ocorrem migrações do campo para a cidade? Muitos camponeses pobres não possuem terras para plantar e precisam trabalhar nas lavouras de outras pessoas. Além disso, as terras dos pequenos agricultores são compradas pelos donos de grandes propriedades. Nas décadas de 1970 e 1980, os grandes movimentos migratórios ocorreram em função do mecanismo da agricultura e da consequente expulsão de mão de obra do campo. Depois desse período, o êxodo rural vem diminuindo muito. As cidades grandes e médias atraem a população rural, que tem esperança de melhores empregos em setores como a indústria, comércio e os serviços. Essas cidades podem oferecer condições mais confortáveis de vida, como salários mais altos, eletricidade, saneamento básico, escola, hospital, entre outros. Agora vamos para a nossa atividade no livro de História, página 93, questão 1 e 2, página 94, questão 1. Tirem as fotos e me enviem. Até a próxima!